Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do Centro de Pesquisa em Agricultura Sintrópica, o CPES, e hoje nós vamos falar de um assunto que ele é super importante no manejo dos nossos agroecossistemas, a poda. A poda como um estímulo para a fotossíntese. Eu vi em muitos cursos, quando o Ernest estava dando o curso, que ele falava sobre a poda, as pessoas falavam, mas quando a gente poda, a raiz também morre. E Ernest falava o contrário, não, você aumenta o tamanho da raiz, a raiz cresce mais. E a gente só vê isso na prática, né? Quando a gente poda, as árvores aumentam o diâmetro, ficam maiores, a copa fica às vezes 5 vezes maior, comparando com a árvore não podada da mesma espécie. E isso só pode acontecer como? Com o maior crescimento da raiz. E a gente vê o efeito da poda aqui, por exemplo. Essas amoreiras nós não podamos. Nós estamos já em junho, final de junho, e desde abril a chuva parou. Já são mais de 60 dias sem chuva. Então o que aconteceu? As árvores perderam as folhas, ou as amoras perderam as folhas, as mandiocas. Só que em abril, antes de acabar as chuvas, nós podamos outras amoreiras. O que nós fizemos nessas amoreiras? A gente tirou estacas para plantar, então essas aqui vocês estão quase peladas. Ó. Essa aqui está completamente sem folha, essa aqui tem muito pouca folha. Então lá em abril, antes de acabar as chuvas, nós podamos. O amora é extrato médio, está aqui o abacate extrato alto, então nós podamos e deixamos ela para baixo do extrato alto aqui, que seria o abacate. Então a gente tira os ramos, faz isso antes da chuva acabar. Não é todas as árvores que conseguem rebrotar na seca, nós temos que testar. Agora vamos ver o que aconteceu com essas amoras que nós podamos antes de acabarem as chuvas em abril. Então aqui nós podemos ver o efeito da poda na fotossíntese, né? Nós podamos isso aqui antes de acabarem as chuvas, já faz mais de 60 dias que a gente não tem uma gota de chuva. Essa moreira, ela está sorrindo assim, 60 dias sem tomar água, e ela olha o vigor dela comparando com aquelas que nós não podamos. E Ernest diz que é crucial a gente conseguir fotossíntese em um ambiente que tem uma estação seca severa. Se você tem fotossíntese, o que acontece? A planta produz exudatos que continua alimentando a microvida durante a estação seca. E se alimenta a microvida, você vai ter disponibilidade de nutrientes para essa planta crescer. E cada vez que a gente poda as árvores, ela produz, tanto as árvores como os capins, produzem um esguicho de exudatos para estimular fungos e bactérias crescerem, que vão solubilizar a rocha e vão se multiplicar, vão ser comidos pela cadeia trófica e vão ser liberados nutrientes para a nossa planta crescer. Então você imagina, 80% da energia que vem do sol, as árvores direcionam para a raiz. Então essa planta vai continuar fazendo fotossíntese, estação seca dentro. Assim como a amoreira, nós temos o amendoim do campo, a gente tem que testar. Por exemplo, nós podamos o mulungu, ele está vigoroso. Comparando com aquele que nós não podamos, as folhas estão amarelas. E o mulungu na estação seca ali agora, ele perde as folhas, mas esse mulungu que nós podamos também em começo de abril, há mais de 60 dias, ele está super bonito, com as folhas bem verdes. Então, a poda, se ela não for o fator principal para estimular a fotossíntese, é um dos fatores cruciais no manejo dos nossos agroecossistemas.